E Fátima, deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. Eh, com o seu filho, como que foi mediada essa questão da intensidade? Porque a gente vê muitas vezes, assim, os nossos menorzinhos vão fazer ali 15, 20 horas de terapia por semana, né, quando seguem né, as recomendações Uhum, de padrão ouro de intervenção. Mas uhum. para os maiores, muitas vezes essa intensidade vai mudando, porque as Sim. necessidades são outras e até a necessidade de vivência também é muito outra. Como é que foi com seu filho essas transições ao longo do desenvolvimento dele? Então, Tiago, eu achei muito importante que o Edinho nunca se frustrasse a ponto de ocasionar uma crise. Então, eu Uhum, sempre tentei conquistá-lo a querer participar da terapia, do que ter uhum, essa coisa de que você, né, tem que ir e frustrar e ocasionar uma crise. Ele nem sempre gostou de fazer a terapia, mas aos uhum. poucos eu fui esticando o tempo, a gente foi é, Ah, aumentando o tempo, mesmo porque ele foi percebendo que era legal. O tempo de uhum, terapia era bacana. Era que ele bom. encarou e justamente, né, eu acredito que com o Denver também é assim, Uhum, você motiva a criança. Ela passa a sim, querer ter vontade de se relacionar, de brincar, é. aquele momento que é dela. E desse Uhum, jeito, quando eu fazia em casa, eu também respeitava o limite dele e de repente eu uhum. dizia: agora a gente vai fazer o que você quer e eu não vou falar nada. E depois a gente vai fazer de novo o que eu quero. Então, assim, a zona de Olha. conforto dele foi sendo esticada cada vez mais e Uhum. de repente ele estava sendo, digamos, treinado, só que a gente não chamava de treino, né? Ele nem se Era uma tocava que era interação com o aprendizado, né? isso, E exato. Fátima, tem uma coisa interessante que você trouxe, assim, uma coisa que me chamou a atenção no que você trouxe, que é a gente também fazer um pouco o que ele tá afim, né? Porque, Isso. e aí eu falo como pai peuta, né? Como pai Uhum. terapeuta, que de repente era terapeuta e se percebeu pai de uma criança no espectro. No começo a gente fica meio paranoico de que tudo tem que ser aprendizado e a gente esquece de viver o nosso filho, né? Porque tem um indivíduo ali, tem um E cara ali a fim de fazer alguma coisa e aí a gente fica muito preocupado assim. Não, isso é estereotipia, isso é comportamento repetitivo, isso é dararararara, perfeito. e muitas vezes a Uhum. gente evita tudo que a criança está afim de fazer. Ela passa o dia inteiro fazendo o que a gente quer, mas a gente esquece de ser um pouco parceiro de verdade, né? Não é? Não É é? tão importante isso que você trouxe, tão importante. Obrigada. Muito Eu mesmo. acho essencial que a criança se sinta bem. A criança, eu parto do Uhum, princípio que quando a criança, aliás, qualquer pessoa, quando a gente se sente bem, a gente quer ouvir, a gente quer aprender, a gente está de bom humor, a gente está sem, né, uhum. não tem crise. Então, são É. justamente momentos que a gente pode aproveitar. Mas é normal quando a gente vê aquele assessment, né, com tanta coisa que a Uhum. gente ainda tem para fazer, e querer correr contra o relógio. Sim. Nesses momentos que eu tive que lembrar: "Espera aí, né, eu tenho que ser mãe também, eu tenho que deixar ele Uhum. fazer aquilo que ele quer naquela hora, porque Sim. as minhas outras filhas também tinham esse time out". E encaixar tudo Uhum. isso é um jogo de cintura no início, É. mas quando vira um hábito, Thiago, aí parece que tudo Uhum. se encaixa, sabe? A gente É. já nem pensa: "Ah, vou fazer agora terapia", não, a gente pega uma situação e já usa uma técnica, uma ferramenta que a gente aprendeu Para ensinar no algo. momento certo, né, ou na Uhum. situação certa, ou tira de dentro de casa e leva para o jardim zoológico, sabe, alguma Sim. coisa e faz lá no jardim zoológico o que a gente estava tentando ensinar em casa, sei lá, falando qualquer coisa Uhum. sobre bichos ou o som que os bichos fazem, enfim, qualquer coisa de modo também natural, né, falando em naturalista, pegar a criança, levar para ter a experiência, Sim. eh, real, né, natural, e usar tudo aquilo que a gente também ensinou em casa ou foi ensinado na terapia. Então, tipo, pensar fora da caixa, sabe, Tiago, eu acho que com Sim. autismo é muito importante a gente só não se fixar
naquilo que todo mundo também está fazendo, está dizendo, justamente porque você disse tão bem ainda há pouco, eles são uma pessoinha, né? Eles têm uma Uhum. personalidade própria. É, Cada um deles é como é. muito. Um é mais falante, ou mais alegre, o outro é mais É. quietinho, um é mais brincalhão, o outro não é. Um gosta de ser tocado, o outro não gosta. Então, vamos ver quem é aquela pessoa, né? Atrás do rótulo do autismo, Uhum. e sempre trabalhar com isso, até que ponto eu estou respeitando aquela pessoa. Mas também Sim. não desistir porque está difícil, eu vou falar isso várias vezes É. hoje. Não desistam porque está difícil. Difícil é, mesmo. Isso é. Assim, uma coisa que me trouxe a experiência de ter sido pai também de uma criança no espectro tem coisas que a gente, enquanto profissionais da área, pede que são irrealistas. E tem outras que a gente pede que geram um nível de desgaste tão grande que eu não sei se vale a briga, entende? Assim, às vezes a gente tem que Entendo. ter uma flexibilidade um pouco maior, né? Em francês, lá no Canadá, eles diziam muito uma frase que era "On choisit nos batailles", que é a gente escolhe as nossas batalhas, né? A gente escolhe as nossas lutas. Isso. Uhum. E eu acho que à medida que as nossas crianças vão crescendo, escolher as nossas lutas se torna ainda mais relevante. Com É, certeza. e você trouxe uma coisa interessante também, né? Você leva no zoológico e depois que a gente tem um modo de interação e que a gente cria um modo de interação com a criança, que é um modo de estimulação, hoje eu não sei interagir de uma forma diferente, porque eu sei que as crianças gostam, que aquilo fica sendo prazeroso para elas, fica sendo prazeroso para mim, porque eu gosto de ver eles felizes, Que eu gosto. lindo. Então a gente acaba brincando o tempo todo, estimulando frequentemente, porque se torna um hábito mesmo. Mas para as Isso. crianças, por exemplo, que já saíram ali 5, 6, 7, 8 anos e que vai indo mais para frente, eu acho que esse aprendizado que você trouxe, naturalístico, não só no sentido de fazer uma coisa mais afetiva, com reforço mais Uhum. intrínseco, Uhum. focado na própria motivação da criança, mas também naturalístico no sentido de naturalizar os ambientes de aprendizado. Eu Perfeito. acho isso tão importante, a gente esquece muito isso, né? E eles não vão viver a vida dentro de uma sala de terapia, eles vão viver a Ah, vida que no bom você zoológico, no falar isso, cinema, no Thiago. shopping, nos Perfeito. lugares, né? Perfeito. Eu descobri isso realmente com o Edinho e depois, quando eu comecei a fazer coaching parental, eu indicava, porque Uhum. sempre dá certo. Hum. As Uhum, uhum, crianças autistas, elas são, a maioria é bem mais visual do que, né, uhum, auditiva, enfim, uhum. elas gostam de ver. E a experiência ajuda muito o autista. Às vezes a gente pode Sim. até tentar ensinar através de imagens ou da verbalização, mas no momento que elas veem alguma coisa acontecer, aquilo fica, aquilo entra. Com o Edinho É. sempre foi assim. Então, eu levava o Edinho à fazendinha, eu levava o Edinho aos lugares onde era um desafio, porque ele, na época, ainda Uhum. era muito agitado, eu sabia que ia Aham. ser difícil, mas eu Sim. achava que era importante ele ter essa experiência, ele ver Uhum, outras uhum, pessoas também, né, conhecerem crianças autistas. E graças a Deus, hoje em dia, a uhum. gente vê crianças autistas em todos os lugares. Né? Naquela É, época ainda era, não sei, eu não via tantas, eu vi o Edinho, ou então é. eu não identificava, digamos, tantas. Uhum, uhum. Hoje em dia eu identifico bastante, né? A gente vê alguma coisa diferente no desenvolvimento. Mas isso Sim. é muito importante, porque assim como a gente precisa mostrar o mundo para os nossos filhos, o mundo precisa conhecer nossos filhos. E é É nessa verdade. interação, ou É. nessa participação deles no dia a dia fora de casa, que enriquece também a vida e estimula o desenvolvimento deles, com certeza. Se gostou do nosso Papai, clique no botão vermelho aqui embaixo e inscreva-se.